No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o seguro DPVAT. O que é, quando você pode solicitar a indenização, por onde você solicita, o passo a passo e, claro, se você vai ter que arcar com mais esse custo em 2023. Então, fica aqui comigo para você saber e não ter mais nenhuma dúvida. O seguro DPVAT, essa sigla aí significa seguro contra danos pessoais por veículos automotores terrestres. Ou seja, é um seguro, é uma indenização pago pelo governo federal para vítimas de acidentes de trânsito envolvendo veículos automotores em vias brasileiras. Nesse caso, é importante ressaltar que qualquer pessoa envolvida no acidente de trânsito pode solicitar o seguro DPVAT, seja o motorista, passageiros, pedestres, outros motoristas que se envolveram ali no acidente, independente de quem for. Se você está envolvido, se você esteve envolvido ali no acidente de trânsito, você pode sim solicitar o seguro DPVAT. Ele foi criado em 1974 e desde então tem essa função aí de indenizar as pessoas, que tiveram algum acidente ali causados em vias brasileiras terrestres, que envolve carro, caminhão, ônibus, tratores e quaisquer outros veículos automotores. O seguro DPVAT, ele indeniza essas vítimas através de diferentes categorias: morte, invalidez total ou parcial e também por despesas médicas, e a gente vai falar um pouquinho delas e o preço ali que você tem de indenização em cada uma delas. No caso de morte, quem vai solicitar é o beneficiário da vítima, do falecido. Nesse caso pode ser mãe, pai, esposo, esposa, filho. Nesse caso, quando você faz a solicitação e ela é atendida, você vai ter uma indenização de até R$ 13.500. No caso de invalidez, seja ela total ou parcial, também o beneficiário pode solicitar, para a vítima ou a própria vítima, bem como um procurador. Nesse caso dessa terceira opção do procurador, você vai ter que ter um documento ali autenticado falando que aquela pessoa pode responder por você em juízo. No caso da invalidez total, o seguro DPVAT ele também arca com uma indenização de até R$ 13.500. No caso da invalidez parcial, esse valor também pode chegar até R$ 13.500. Lembrando que eu tô falando que pode, porque aí dependendo do tipo de invalidez que você teve, do tipo de fratura ou do local do seu corpo que você machucou, fraturou, esse valor ele pode ser um pouco mais reduzido. E também tem as despesas médicas. Quando você foi socorrido e foi levado para uma clínica médica particular, a indenização é de até R$ 2.700. Ou seja, caso o seu serviço médico hospitalar foi de R$ 5.000, por exemplo, o governo federal ele só vai te reembolsar até R$ 2.700, tá? É o limite máximo. Lembrando que se você foi socorrido e seu atendimento foi feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, gratuito a todos os brasileiros, não vai ter indenização, uma vez que você não teve custos aí com essas despesas médicas hospitalares, tá bom? Independente do tipo de indenização, você vai fazer essa solicitação por aplicativo. Até 2020, a administradora do seguro DPVAT era a seguradora líder. Entre 2020 e 2021, essa administração desse benefício gerado aos brasileiros foi passado para a Caixa Econômica Federal. Desde então, a solicitação do seguro DPVAT pode ser feita pelo aplicativo Caixa DPVAT. Você vai baixar esse aplicativo gratuito, tanto para o sistema Android ou iOS, e fazer o seu acesso ou criar o seu cadastro. O cadastro é o mesmo que você tem do seu aplicativo Caixa, caso você já tenha uma conta da Caixa. Então você vai colocar ali o seu login, que geralmente é o CPF, e a senha. Caso você não tenha, você vai ter que realizar esse primeiro cadastro, tá? Cadastro feito ou login realizado, você vai ter ali acesso à página inicial do aplicativo e você vai clicar no campo solicitar indenização do seguro DPVAT. Ali você vai ter um monte de informações que precisa preencher, bem como, por exemplo, o tipo de indenização, se é invalidez, assistência médica, ou no caso de morte e falecimento de um terceiro, E também preencher com uma série de documentos que é solicitado. Depois que você preenche todas essas informações, você vai finalizar o processo e também aceitar os termos de uso do aplicativo e privacidade comum a todos os aplicativos, ou quase todos pelo menos. Depois que você fez tudo isso, vai ser gerado um
número, e com esse número você vai poder acompanhar o processo do seu seguro DPVAT. Caso você tenha uma conta caixa, no caso esse seguro DPVAT vai ser depositado já na sua conta caixa. Inclusive, essa informação te é passada quando você está fazendo todo o cadastro ali para fazer essa solicitação. Com esse número você consegue acompanhar o processo, seja ele positivo ou negativo, deferimento ou indeferimento da sua solicitação, tanto por esse aplicativo, bem como nas unidades presenciais da Caixa Econômica Federal. Até 2020, o seguro DPVAT ele era cobrado na época que você ia fazer o seu licenciamento, né? Então, se você fosse licenciar o seu automóvel, algo que você tem que fazer todo ano, ali você tinha o valor do licenciamento que é cobrado no seu estado, o valor do IPVA, caso você não tenha pago e deixou para pagar junto com o licenciamento, alguma multa e também o seguro DPVAT. E até 2020, o último período em que o seguro DPVAT foi cobrado, essa taxa era de R$ 5,71. De 2020 para 2021, começou a não ser cobrado o seguro DPVAT. O que aconteceu? O seguro era gerido pela seguradora líder. Quando foi passado para a Caixa Econômica Federal, foi constatado um fundo bilionário de 4,2 bilhões de reais na época. Então, entendeu-se que não era necessário gerar mais receita, né, para indenizar as vítimas do seguro DPVAT, já que poderia ser usado esse fundo de 4,2 bilhões. E foi exatamente isso que aconteceu, tanto em 2021 quanto em 2022 e também em 2023. Pois é, esse ano a gente vai entrar no terceiro ano em que o seguro DPVAT não é cobrado. Então, esse ano você não vai precisar pagar o seguro DPVAT, uma vez que ainda há custos desse fundo bilionário que foi ali passado para a Caixa Econômica Federal e é ela que tem administrado esse valor. Mas presta atenção, não é porque você não está pagando o seguro DPVAT que você não pode solicitar o benefício, muito pelo contrário, pode e deve, caso você se enquadre em uma dessas indenizações aí de invalidez permanente, parcial, morte ou até assistência médica. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o seguro DPVAT e, claro, o que todo mundo estava esperando saber se precisava ou não pagar essa taxinha, mesmo que pouca, né? Mas no final, um monte de pouquinho em pouquinho vai pesando no bolso ali do brasileiro e não é necessário pagar o DPVAT 2023. Comenta aqui embaixo se você já sabia disso, que não ia ser mais necessário. E claro, acompanha a gente lá no nosso site, o Garagem 360, que a gente te atualiza sobre tudo que envolve o seguro DPVAT e outros pagamentos como IPVA, licenciamento e tudo mais, tá bom? Tchau, te espero lá!